Fala pessoal, beleza? Hoje mais um videozinho aqui no canal. Hoje, galera, vamos falar sobre a última profecia aí. Será que o Papa Francisco é o último Papa da Igreja Católica e o próximo será o Anticristo? Vamos ver aqui nesse vídeo e vamos mostrar realmente a verdade por trás dessa história. Mas antes de começar, se inscreve no canal, deixa um like, faz um comentário aqui que é muito importante para o engajamento do canal. Vamos reagir aqui duas pessoas, um que conta a teoria da conspiração e outro que está mais colocando a verdade por cima da situação, e depois vou colocar meu posicionamento. Então vamos lá, vou colocar ele aqui, que é o Daniel Astral. Ele começou a falar sobre isso e vamos ouvi-lo, né? O que está espalhando nesses últimos dias sobre essa teoria. João Paulo I, sim, João Paulo I, isso. João Paulo II, né? Aí nós temos o Bento XVI, que renunciou. Lembra do dia que ele renunciou? Lembra o dia que ele renunciou? Não. Renunciou no dia 11 de fevereiro. A mesma data que foi assinado o Tratado de Latrão. Sério? 11 de fevereiro de... tá aí, isso daí não tem problema nenhum, pode ser um momento histórico. De 1929, ele renunciou em 11 de fevereiro de 2013, né? Renunciou. Aí, curioso, não sei se você lembra dos detalhes, caiu um raio na Basílica de São Pedro, né? Lembrando que tava chovendo no dia, tá, galera? Foi mídia por todo quanto é lado. Nossa, bem no dia que ele faz a renúncia, cai um raio na Basílica. E a Basílica, ela foi construída, uma boa parte dela, com pedras que vieram do Coliseu. Era um local de morte, né? Os cristãos eram lançados lá. E o Coliseu, por sua vez, ele foi financiado através do saque do tesouro do templo. Né, quando os romanos sitiaram Jerusalém no ano 70, saquearam os tesouros, financiou a construção do Coliseu, né, e pedras do Coliseu foi para a Basílica, aí caiu o raio na Basílica, né, bem na data que foi assinado. Então aí saiu, né, a Bento XVI sai e entra em cena o Francisco, que é o sétimo. Agora que começa as bizarrices, galera, prestem atenção. Mas essa saída do Papa foi muito estranho, né? Foi estranho. Não, Vilela, não é estranho. O cara tava doente, o Papa tava doente. Ele fez certo, ele pegou e acabou saindo, deixou de exercer o ministério dele, o papado. Isso que é uma postura certa. Não foi estranho, não foi esperar morrer para sair. Não faz sentido. Era um Papa que ele teve uma rejeição absurda pela Igreja Católica. E que era alemão, acusado de ser nazista, não sei o que, tal, e de repente ele renuncia, né? É o primeiro que renuncia, não é? Não, tinham 3 antes dele. 3 antes dele renunciar. Mas é uma coisa raríssima. É raro. Raríssima. Não foi por doença, não foi por nada. Né? E agora tem o Francisco. O que é o oitavo. Que é o sétimo. É o sétimo? Porque não contou o Pio XI. Tá. Então, né? Ele é o sétimo. Então tá para vir o oitavo. Tá para vir o oitavo. Quando ele morrer, vem o oitavo. Curiosamente, o oitavo vai ser o Papa de número 257, se me falha a memória. Tudo isso? 257 papas, número 257. A soma dos dígitos, formando uma única casa decimal, vai ficar 6. Ele é 1 dos 6, 666, uma trindade satânica. A besta, o falso profeta, o anticristo. Então, ele vai ser o falso profeta que vai dar apoio ao anticristo. Não esse que está agora, Não, o próximo, o que vai vir. Ele vai dar apoio ao anticristo. Apoio ao anticristo. Trazer tudo o que ele falar como verdade. É importante ter o apoio da igreja. Então, do jeito que estão acontecendo as coisas, deve acontecer logo esse 8. Sempre tem essas histórias, galera. Pois sempre. As coisas estão caminhando. Aí, chegando perto de 2023, o negócio da vacina do Bill Gates, sei lá. É muita coisa acontecendo. Teve a vacina, galera. Teve a vacina. Não, né? Pode especular. Pode durar um ano, pode durar 20 anos. Pois quem sabe é Deus, né? Mas a gente observar os sinais, você vai ver uma tempestade. Eu vejo vento, relâmpago. Eu imagino, puxa, vem uma tempestade por aí, né? Então eu tô observando os sinais, tá acontecendo coisas. Mas vamos voltar lá, então. O oitavo cavaleiro estava falando por quê? Em relação ao quê? O oitavo rei? O oitavo rei, aliás. O oitavo rei é aquele que vai ser o falso profeta. Presta atenção nos argumentos. Igreja, ele não é o anticristo, ele só vai... Não é o anticristo. Ele vai dar apoio ao anticristo. Que é o primeiro cavaleiro do Apocalipse. E o segundo? E o segundo, aí sim, começa a peste. Começa guerra e peste. Peste primeiro, guerra depois. Mas a peste já não é o que a gente está vivendo ou vai vir uma... Não, vem muito pior. Isso aqui é um ensaio. Para com isso. Isso aqui é um ensaio. Porque, olha, o nível de letalidade, se você pegar em percentual estatístico, friamente falando, né? Estatisticamente, em percentual,
não são tantas pessoas que morrem. Morte sempre é trágica. Mas parece sempre... que está aumentando, né? Que isso pode ser a peste porque está aumentando a Está letalidade. aumentando, mas não chega nem perto de uma gripe espanhola, nem perto de uma peste negra. Não, do ebola e tal, eu sei. Então... Mas a se chegar facilidade de transmissão é muito grande, né? porque já mutou, né? Já mutou, já teve Então variações. essa peste seria uma pior do que a gente está vivendo. Muito pior. Guerra, seria guerra mesmo. Vamos começar a ter guerras, rumores de guerras, a Bíblia fala sobre isso. Então temos 3 cavaleiros, e o 4º cavaleiro? É a morte? É sobre o cavalo pálido, né? Na verdade, o cavalo negro, né, que vai finalizar tudo, né, que é a morte mesmo, né, mas tem 1000 coisas que estão acontecendo no nosso redor. Eu sempre procuro orientar os meus seguidores a ir passo a passo, a viver um momento, senão as pessoas sofrem por antecipação. Exatamente, eu já estou preocupado aqui. Não, sofre por antecipação, tem que ir com calma, né, é isso que está dito para esse momento. Os sinais se molduram ao nosso redor e nos dão essa indicação. Então ele quer que coloque mais indicação, galera, sobre isso. Nossa, é a conspiração demais. Eu procuro dar mais valor às pequenas coisas. Sabe que fizeram uma experiência? Foi uma enfermeira até que escreveu. Aqui, galera, tem esse ponto aí que ele tava propagando aí nas redes sociais, né? Infelizmente teve o acontecimento, né? Ou um dos casos, né? Que é o último Papa, é o que muitas pessoas estão falando. Agora eu vou colocar um videozinho de uma pessoa que já está explicando sobre isso. Aqui, galera, a gente tem o Rodrigo Silva, né, que ele tá explicando basicamente esse ponto aí que o Daniel Mastral falou, e aí ele vai estar aí comentando em cima sobre o relato bíblico, né, sobre o relato onde que realmente tem a informação sobre se tem uma profecia, se não vai ter, se vai existir o último Papa mesmo. Vamos ver o que ele tá falando por aí. E o suposto último Papa, eu vou ler a profecia dele para vocês aqui. Vai ser interessante porque ele já vai ler a profecia, que é basicamente o que o Daniel Mastral estava comentando, e aí eu vou colocar algumas coisas depois da tela para vocês analisarem de fato. Para ganhar tempo, eu tirei o texto em latim e coloquei aqui no computador, tá bom? Eu quero, antes de mais nada, dizer que o meu latim está enferrujadíssimo. Eu não convivo muito com os textos em latim, já esqueci muita coisa, não leciono. Eu vou tentar ler e traduzir alguma coisa para vocês aqui. Eu preferi usar em latim do que uma tradução para ficar mais ao pé da letra. A parte que fala do último Papa, ele tem aqui, ó. Em persecutione extrema, SRE, que seria a sigla para Sancta Romana Ecclesia. Em persecutione extrema, Santa Romana Ecclesia, sedebiti Petrus Romanus. Então, quer dizer o seguinte, na última perseguição, em perseguição extrema, na última perseguição da Santa Igreja Romana, que todo mundo conhece, que é a Igreja Romana, é a Igreja Católica, e aí a gente entra na profecia que o Daniel e o pessoal tá tudo falando por aí, vamos ver. Se assentará, quer dizer, como um governo, né? Petrus Romanus. Então seria um Papa Petrus Romanus. E continua dizendo, qui pace. Detalhe, galera, olha as frases. Petrus Romanus. Vocês vão entender um pouco mais pra frente. Oves multis tribulationes, que apacentará sobre muitas tribulações. Quibus transactis civitas septicolis director, e que trará fim ativitas septicolis, a cidade das sete colinas, que é Roma. Ele trará fim à cidade de Roma. Et judex tremendus judicabiti populum suum, e trará o juiz que julgará o seu povo. Só isso que a profecia diz. O que isso tem a ver com o Papa Francisco? Absolutamente. Muito bom, muito bom. Basicamente é isso aí que tem a profecia, galera. Agora vamos ver a explicação do Rodrigo, que ali foi claramente, galera, perfeito. Ele explicou perfeitinho. E, cara, parabéns, Rodrigo. O latim aí, seu tá bom mesmo, hein? Enferrujado tá muito melhor que muitas pessoas por aí, viu? Tá muito bom o seu latim. Parabéns. Absolutamente nada. Mas aqueles defensores que querem colocar algum emblema de positividade aqui nas profecias de São Malaquias vão falar, porque o Papa Francisco... Vai ser interessante porque ele vai colocar os pontos, galera, que é sobre essa profecia e das teorias da conspiração. Vocês vão entender.
Deveria chamar Petrus Romanos, né? Não, é porque o Papa Francisco ele assumiu o nome de São Francisco de Assis. E o pai de São Francisco chamava-se Pedro. Para mim, muita forçação de barra, né? Pegar que o pai de São Francisco... Sim, exatamente. Eu vou colocar na tela aí, galera, Francisco de Assis. Eu peguei aqui, ó, nascido em 1181 ou 1182, na cidade de Assis, que é o Francisco de Assis, que é o nome do Papa Francisco, atual Itália. Ele foi batizado como Giovanni de Petros de Bernardone e era filho da família relativamente bem-sucedida. Seu pai, Pietro de Bernardone, então... O pai dele era o Pietro, como o Rodrigo falou, e ele também tinha no sobrenome, né, o Pietro Bernardone, né, o Pietro, que é o que eles falam da profecia, né? Mas, cara, galera, não tem nada a ver referente à destruição do templo, ao último Papa. O Rodrigo vai explicar aí. Francisco de Assis chamava-se Pedro, e por isso a profecia se cumpriu, sinceramente. Embora eu creia na Bíblia, na Palavra de Deus, eu não sou crédulo para qualquer coisa que aparece. Até mesmo algumas coincidências, para mim, não são suficientes para atribuir um ar de legitimidade ao texto. Quer ver um exemplo? Eu vou até fazer uma brincadeira com vocês aqui. Isso foi interessante. Tem alguns pontos, né, que a gente, como ateísmo, né, a gente discorda muito do Rodrigo Silva, referente à arca, dilúvio, alguns textos sobre a própria Bíblia, mas alguns pontos realmente a gente tem que concordar. E realmente isso, galera, é muita teoria da conspiração, muita ideia maluca que tá tendo aí na internet, aí soltando aí sobre o Papa. A saúde dele, infelizmente, não tá legal, né, nesses últimos tempos. E a gente vê aí que sim, futuramente, ou possivelmente esse ano, a gente vai ter um futuro Papa, e não é disso que vai ter ali o final dos tempos, vai ter uma destruição da Terra, vai acabar e vai vir um Armagedon, um Apocalipse, o último cavaleiro, nada disso, galera. Vai viver como viveu a sociedade humana. Vocês se lembram, vocês devem ter visto essa foto por aí, né? Reconhece? Os dois últimos papas que estão vivos. De um lado você tem Bento XVI. Porque esse vídeo dele é um pouco antigo, tá, galera? Então, Bento XVI, como todo mundo sabe, o falecido Bento XVI já se foi, né, da Terra, e agora a gente só tem o Papa Francisco, né, que está também aí numa situação muito triste, né? Em breve, galera, eu vou falar um pouco sobre uma carta que eu recebi do Papa Francisco em 2018, na época que eu estava lá na igreja, que eu participei da Igreja Católica em 2016, e aí eu mandei uma carta, depois que eu saí, mandei pro Vaticano para falar da situação, e ele me respondeu. Que é o Ratzinger. Do outro lado, você tem Bergoglio, que é o Papa Francisco. Dois papas se encontrando. Aí, de maneira muito bem-humorada, o Maurício de Souza colocou essa charge do personagem Chico Bento, onde ele fala justamente assim: "Tô orgulhoso do meu nome. Acho que o pessoal do Vaticano lê minhas historinhas." O que o Chico Bento quer dizer? É um trocadilho, se você for colocar, que o nome do personagem de Maurício de Souza é justamente o Chico Bento. Chico Francisco Bento. Coincidência, não é? Chico Bento, um personagem de Maurício de Souza. Agora, piadas à parte, eu vou dizer que então foi uma profecia de Maurício de Souza quando ele criou o personagem, é porque no futuro havia um Papa Francisco e um Papa Bento, Chico Bento, juntos? Não. Existem coincidências na história que não passam de coincidência. Não podemos confundir coincidências esporádicas na história com o cumprimento de uma profecia legítima e honesta. Ficou claro para vocês? Então, o que eu posso aprender de tudo isso, meus irmãos? Eu acredito piamente na palavra de Deus, tá certo? Eu acredito que ela tem a profecia, mas justamente por confiar na profecia bíblica e ver a superioridade dela em meio a esses achismos e teorias da conspiração que tem na internet, que eu me torno cada dia mais cético quanto muitas coisas que tem por aí. Em resumo, na minha opinião, a obra sobre a lista dos 12 papas atribuída a São Malaquias foi apenas um documento forjado no século XVI, talvez por Arnaud Lyon, que até deu o nome do livro de Lignum Vitae, Árvore da Vida. Ele forjou esse documento, quem sabe para fazer com que Simocelli se tornasse o próximo Papa, o que não deu certo,
porque o Papa acabou sendo Niccolo Sfrondati, que se tornou o Papa. Exatamente, tem um fraude aí, né, o que o Rodrigo Silva colocou. Eu vou colocar aí para vocês aí esse documento, né, que foi fraudado e ele tentou aí conseguir um Papa e não conseguiu, né, e acabou se ferrando aí por conta disso, né. Gregório XIV, então não deu certo a ideia, e que as profecias acertadas de São Malaquias, do primeiro Papa até o 77º Papa, são apenas profecias feitas após o evento, que alguém pegou a história passada e ficou pegando Papa por Papa e copiando ao seu bel prazer ali coisas que batiam, e que dali por diante ele chutou, e, em outras palavras, se trata apenas mais de algo forjado, um hoax, como dizem em inglês, algo que não é real. Então, aqueles cristãos que estudam a Bíblia, cuidado, porque agora, nessa época de sensacionalismo, existe muita falsa profecia, muita teoria da conspiração inundando as redes sociais, de modo que isso pode ser um cavalo de Troia no meio do cristianismo. Muitos cristãos podem, opção A, desistir de estudar livros sérios como Daniel e Apocalipse para acreditar nessas coisas bizarras que aparecem na internet. E o que tem mais na internet, né, pessoal, é a teoria da conspiração, é mentiras, é pseudociências aparecendo aí de todos os tipos, né, tanto de textos, tantos de milagres, tantas informações por aí sobre várias e várias profecias, né. Então, galera, não acreditam nisso aí. B, acreditar que as profecias bíblicas são tão ridículas quanto essas coisas que propagam aí nas redes sociais. Essa é a minha opinião sobre a questão dos papas. Se Francisco será o último papa ou não, eu não sei, porque eu não sei a data da volta de Jesus. Nós temos sinais que indicam que a volta de Jesus está muito próxima, bem como a hegemonia do anticristo. Mas a data do calendário, eu não sei. Tá certo? Eu não sei. Então, estudemos a Bíblia, observemos os sinais dos tempos, mas prudência e canja de galinha não fazem mal a ninguém, principalmente no estudo da Bíblia Sagrada. E é isso aí, galera. Brigadão aí pra todo mundo que ficou até o final. Continue seguindo aquele que veio do céu, não foi um papa, não foi um deus, mas sim o ET Bilu, que ele disse: busquem conhecimento, busquem a verdade, busquem conhecer realmente o que os textos falam. A gente tem diversos canais aqui no YouTube, além do meu, que eu trago diversos especialistas, né, no assunto, né, sobre Bíblia, sobre arqueologia, sobre a biologia. E agradeço a todo mundo. Marreta o like aí, se inscreve no canal. Tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu, fui!